Se existe ressurreição de fato, o que muda? O que muda na sua vida? O que muda na minha vida? O que muda no mundo? Olá, eu sou o Victor Fontana, esse aqui é o meu canal, ele pode ser um pouco seu também. Para isso, basta que você se inscreva por aqui, ative as notificações, deixe o seu like, seu comentário. Nós temos vídeos de Bíblia, de teologia todos os dias nesse canal. Hoje não é exceção. A gente continua na leitura da Bíblia 365, olha ela aqui, a Bíblia 365 que está aqui na minha mão. E não focou, né? Vamos olhar de novo aqui. Olha a Bíblia 365 aqui. Pronto. Bonitinha, essa é a versão de letra grande. Se você quiser adquirir a sua, dá uma passadinha na descrição aqui. Tem um link para você adquirir a sua. E hoje a gente vai ler o Evangelho de Lucas, no capítulo 20, versículos 37 e 38. Jesus dizendo o seguinte: agora, quanto a haver ressurreição dos mortos, o próprio Moisés provou isso quando escreveu a respeito do arbusto em chamas. Ele se referiu ao Senhor como o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Portanto, ele é o Deus dos vivos e não dos mortos, pois para ele todos vivem. Passagem difícil pra caramba, tá? Um tanto enigmática, inclusive. Então vamos lá. Para quem que Jesus, que é Deus, mas para quem que Jesus estava argumentando a respeito da existência da ressurreição? Para os saduceus. Saduceus não criam na possibilidade de ressurreição por basicamente 3 motivos. O primeiro deles é que, muito possivelmente, com uma influência da helenização, influência da cultura grega, a ideia de pessoas morrerem e retornarem em corpos físicos era uma ideia que não fazia muito sentido. Morrer, afinal de contas, significa a libertação da alma deste plano físico corrompido. Então, ressurreição é um retorno ao físico no final, isso não faz muito sentido. Esse é um elemento da coisa menor, mas é. Um outro elemento mais sólido e forte é o seguinte. Então são 3 motivos. O primeiro já foi. Segundo motivo, um pouco mais sólido, um pouco mais forte, é a ideia de ressurreição na cabeça do saduceu era uma ideia muito recentemente desenvolvida dentro do judaísmo. E, portanto, talvez uma inovação teológica. Novidade desse pessoal aí que está inventando coisa. Porque se você for olhar na Torá, nos livros de Moisés, a gente não tem essa ideia de ressurreição, tá? Então, esse é o segundo motivo. Se você olhar para o Pentateuco, para os 5 livros de Moisés, para a Torá, você não vai ter essa ideia na cabeça do saduceu. E então a gente está falando de alguma coisa mais recente, e dentro dessas ideias mais recentes, isso daí é inovação teológica de gente que está querendo deturpar a verdadeira fé de Moisés, portanto uma heresia, se você quiser chamar dessa maneira. Então, primeiro motivo, uma possível influência de cosmologia grega. Em segundo lugar, e isso um pouco mais sólido, uma argumentação que dá conta de que ressurreição é inovação. Ressurreição é invenção desse pessoal que está inventando teologia recentemente. O terceiro motivo seria o seguinte: pessoas, e um grande número de pessoas, ressuscitando em novos corpos, são uma mudança de paradigma muito intensa, muito radical. E os saduceus faziam parte da elite governamental da Judéia. Então, sendo os saduceus muito próximos de Herodes, muito próximos do templo, muito próximos da elite financeira, muito próximos da elite cultural, eles são os menos interessados em que haja qualquer mudança muito radical.
como de fato veio a acontecer com a ressurreição de Jesus. Então a gente percebe aí que saduceus, eles têm resistências à ideia de ressurreição. Eu expliquei aqui o porquê essas resistências existem. Diferentemente de fariseus que aguardam pela ressurreição. Muito bem. Então Jesus vai pegar e vai argumentar na direção dessas três questões, tá? Em primeiro lugar, ele vai dizer e vai comentar a respeito de como esse mundo físico é bom e continua, mas ele é um tanto diferente daquilo que os saduceus conhecem. E os saduceus já deveriam saber disso na argumentação de Jesus, alguns versículos antes. Ele vai falar, você não sabe que quando vocês ressuscitarem no corpo ressurreto, vocês não vão se dar em casamento? Não vai mais ter sexualidade? Segunda coisa, Jesus vai argumentar no sentido de recuperar a ideia de ressurreição nos livros de Moisés. Não, ressurreição é uma ideia muito mais antiga do que vocês estão imaginando. Quando Moisés escreve ali sobre a sarça ardente, ele chama o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Abraão, Isaac e Jacó estão vivos diante de Deus. Deus é um Deus de vivos e não de mortos. E, portanto, a morte dessa carne não tem a palavra final. É disso que Jesus está falando. Não que Abraão, Isaac e Jacó já tenham ressuscitado, mas aguardam pela sua ressurreição e têm vida eterna, desfrutam já de vida eterna. Essa é a ideia que comporta aí o que Jesus está dizendo. E então você tem esse segundo elemento. O terceiro elemento é o seguinte, bom, a vida muda, vai mudar. E toda a ordem muda. E, portanto, aquilo que vocês hoje dominam, não vão mais dominar. A política que hoje é de vocês, não vai mais ser. Deus decretou a mudança, a virada, a transformação sobre a morte, e nem a morte detém palavra final, que dirá vocês. E por isso a ressurreição é tão incômoda para essas pessoas. De igual modo, se ressurreição existe, o que isso significa para mim e para você? Primeiro, que esse mundo material aqui, ele conta, ele tem uma certa importância. Ele não é descartável. O que você faz no seu trabalho conta. O que você faz na tua vida de casado de segunda a sexta-feira ou de domingo a domingo conta. Espiritualidade não está restrita ao domingo e ao momento que você está no culto público. Espiritualidade toma conta de toda a nossa vida material e física. Por isso que no Novo Testamento nós temos essas indicações, em especial em Paulo, de que tudo que a gente faz dando ação de graças como coisas espirituais. E isso inclui o nosso trabalho, isso inclui os nossos estudos, isso inclui a maneira como a gente trata a nossa família, isso inclui a maneira como a gente trata as pessoas que a gente se relaciona, isso inclui este mundo aqui. Segunda coisa, se a ressurreição ela é verdadeira, se a ressurreição de fato aconteceu, ou a ressurreição de Cristo e a nossa ressurreição no final, isso significa que a palavra de Deus é confiável e digna de crédito, de Moisés a Apocalipse. Terceira coisa que a ressurreição significa, ela significa que Deus detém a palavra final sobre tudo. Ele reverte até mesmo o processo natural da morte. E, portanto, pode reverter quaisquer outras coisas. De maneira que você valoriza aquilo que você tem aqui na Terra, valorize, mas não se apegue. Porque na eternidade isso muda. E o que a gente vive nessa porção da nossa vida é um piscar de olhos perto da eternidade. Que a gente ore assim, valorizando o que temos aqui, porque faz parte da espiritualidade, mas sabendo que não tem valor
eterno. Essa era a minha mensagem para hoje, espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe com alguém. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.